Olá, bem-vindos à minha casa, à tua casa, à nossa casa. Gente, vamos iniciar mais um vídeo. Hoje convidei o Pastor Laércio, o meu Pastor Laércio, Olá. que é meu professor de quê? Professor de Bíblia, de princípios do reino. É verdade, isso mesmo. O Pastor Laércio é pastor da Igreja CCR de Setúbal. Sim. E hoje nós vamos conversar sobre a santidade, então vou deixar o Pastor Laércio se apresentar. Ok. Meu nome é Laércio, sou casado, tenho 4 filhos, casado com a Cimei, minha esposa maravilhosa. Sou um dos pastores da CCR de Setúbal, Comunidade Cristã Renovada de Setúbal. Sou pastor, escritor, sou professor e estamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do Papai. Amém. Tio, eu tenho que abordar, eu vou tratá-lo por tio porque é o habitual. Eu queria abordar um assunto com o senhor sobre nós os jovens, eu me coloco como jovem, não é? Sim, você é muito jovem. Nós os jovens temos alguma dificuldade em viver o processo de santificação. Isso é normal. Não no sentido de que tudo que nós fazemos, né, a gente leva para o lado de ai, normal, é jovem. Ai, normal, é jovem. Ontem ela estava a beber. É normal, é jovem. Faz algum sentido isso? É comum, né? Eu gosto muito de uma palavra do meu irmão, pastor Wanderlei, que ele fala que a gente começa a olhar o comum como normal. Comum é aquilo que nós vemos com frequência. Então, isso que você disse é comum, porque é visto com muita frequência. Mas não é normal, porque foge da vontade de Deus, foge do propósito de Deus para com as nossas vidas, para com a vida dos jovens. Então, essa dificuldade não é uma peculiaridade dos jovens, né? É de todo mundo, daqueles que são mais idosos, daqueles que são casados, dos que não são, dos adolescentes e etc. A questão é que os jovens estão ali no vigor da força, da juventude, os hormônios ali, né, em alta, e tudo quer conquistar, quer expandir, quer quebrar fronteiras e quebrar limites, etc. Então isso parece que é muito mais latente, é muito mais forte na fase jovem. Eu até diria que sim, é mais forte, mas o que não significa o que significa que as tentações que as demais fases passam sejam menores, são tanto quanto. Talvez o que muda aqui é que a pessoa um pouco mais vivida ou mais velha, se assim a gente pode dizer, ela pondera mais as coisas. Exato. Há um momento da nossa vida que a gente começa a pensar muito mais antes de agir. E os jovens, sim, de um modo geral, né, ele, não, vou fazer, e faz. Não, isso vai dar certo, e faz. E esse namoro vai ser bom, e vai. Isso vai ser bom, e vai. Quando vê, ele levou alguns tombos, aí, algumas quedas. Mas é tão forte quanto em qualquer fase da nossa vida, né? Sabe que quando eu conheci Cristo, eu achava assim que no dia que eu aceitei Jesus, pronto, fiquei santa, está tudo bem. É assim, não funciona dessa forma, não é? Que conselhos, 3 conselhos que o senhor daria para um jovem agora que está, tanto jovem como qualquer pessoa que não vai nos assistir, né? Que está à procura de viver uma vida em santidade para com Deus? Ok, 3 conselhos. Então, deixa eu colocar no dedo aqui, senão eu esqueci. Não diga mais que 3. Então, vamos lá. Estou brincando, tio. O primeiro é o primeiro passo, né? Que é você reconhecer Jesus como o seu Salvador. Sim. E isso, eu gostei da colocação, foi eu conheci Jesus, né? Mas na verdade foi ele que te conheceu. Exato. Você encontrou Jesus porque ele se deixou ser encontrado. E assim é com cada um de nós, né? Ele vem em nossa direção e ele nos encontra e nos permite ser encontrado por ele. Então, sim, você encontrou Jesus porque ele te encontrou primeiro. Amém. E assim foi comigo, sim, e com cada um de nós. E nesse momento é fundamental, é importante e é inegociável que você reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Ninguém mais pode te salvar, ninguém mais pode nos salvar. E ainda nesse primeiro, esse reconhecimento, ele faz com que você
confesse os seus pecados a Ele, da vida que vem levando, e pecados e tudo mais, e confie que Ele tem o poder para te lavar, para te santificar, para te purificar. O segundo é se entregar a Deus nesse processo. Então agora não é mais a tua vontade, a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim. E agora a vida que eu vivo na carne, não, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então é você se entregar inteiramente nos braços de Deus, confiando que Ele está fazendo uma obra na sua vida, assim como está fazendo na minha vida e na vida de cada um de nós. Então é Deus que faz, presta atenção. Às vezes a gente costuma inverter essa obra. Aí eu faço, eu não faço é nada. É Deus que faz em nós. Essa sou eu vou fazer. Isso, não. Deus que faz em nós e através de nós. Então Ele nos santifica, Ele nos restaura, Ele nos justifica. Amém. Porque Cristo morreu por nós. Então Ele declara que nós somos justos, mesmo ainda algumas vezes pecando, algumas vezes falhando com o propósito dele. Então, creia de todo o seu coração que Deus está fazendo uma grande obra em você. Filipenses, se não me engano, 1,16 ou 1,6 fala que isso. Aquele começou boa obra em ti. Eu esqueci o resto. Eu esqueci o fiel para completar. Até o final. Isso. Então, Ele começou uma obra em mim, em você, em cada um de nós, e Ele é fiel para completar. Isso traz uma esperança, um alívio. Isso, muito bem. E esperança é o terceiro que eu ia... Então eu ia fazer. Muito bom. Você já cantou a pedra aqui, como diz, né? Tenha esperança. A esperança de que Deus, em todo momento, Ele estará carregando você em seus braços. Deus, eu estava falando ontem no meu canal do YouTube, exatamente sobre isso, né? Aquele texto de Isaías 48, se não me engano, que diz assim: pode uma mãe amamentar o seu filho, que amamenta o seu filho, abandoná-lo? É uma pergunta retórica, né? E a resposta é não. Mas, mesmo que ela se esqueça dele, eu jamais esquecerei dele, eu jamais o abandonarei. Então, tem esperança que em exatamente todos os momentos da sua vida, Deus vai estar sempre perto de você. Deus não tarda e Deus não falha. Deus, Ele está sempre no momento certo e Ele é perfeito em todas as suas obras. E deixe que Deus vai sempre trabalhando essa esperança em você, né? Romanos capítulo 5, versículo 4, se não me engano, diz que a esperança não desaponta. Então, quando nós esperamos em Deus, a nossa esperança não nos desaponta. Ela vai desapontar quando nós esperamos nas coisas, quando a nossa esperança está no nosso dinheiro, quando a nossa esperança está nas pessoas, independente de quem quer que ela seja, porque as pessoas falham, mas Deus não. Então, tenha esperança de que Deus está contigo. Uma última coisa. Okay. Deu 3, né? Deu 3. Uma última coisa, que é, mais para a frente, nós percebemos que a mulher não tinha filhos. Ok. E o moço que trabalhava com Eliseu disse: olha, eu já vi que ela não tem filho. E o marido já é avançado em idade. Ok. E Eliseu diz: chama ela para cá. Olha para ela e diz: daqui a 1 ano tu conceberás e darás a luz a um filho. E ela diz: não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, mas ela recebe um homem santo na casa dela. Ela não tem filho, que eu creio que ela queria ter um filho. Você acha que foi assim? O Eliseu sentiu-se constrangido em dizer assim: eu vou dar qualquer coisa para ela porque ela fez um quarto para mim? Não. Não? Não. Até porque se for, isso no meu entendimento, se fosse isso, ele estaria como que pagando aquela, né? Ele não devia nada a ela, não ser o amor, né? A compaixão, a misericórdia. Mas, como um homem de Deus, ele viu que havia ali uma necessidade. Porque naquela época, e toda a época do Antigo Testamento, e muito tempo ainda depois, as mulheres elas eram vistas como agraciadas, bem-aventuradas, aquelas que tinham filhos, de preferência muitos filhos,
E homens, inclusive, porque os homens tinham um trabalho mais braçal e, enfim, contribuía mais economicamente para com a família. Então, então a mulher que não tinha filho, ela não era muito bem vista pela sociedade. E muitas delas, ela ainda era zombada, humilhada pelas outras mulheres que tinham filhos, como Ana, mãe de Samuel, antes de ter. Né? Menina humilhou tanto ela. Isso, e outros. A própria Sara, né? Enfim, e vários outros exemplos. Então, uma vez que o profeta, o homem de Deus, ele percebeu que havia ali na casa uma necessidade, ele simplesmente, na autoridade que Deus havia concedido a ele, ele profetizou: olha, você vai ter um filho. E aí é natural que ela, num primeiro momento, ela não tenha crido. Não, né? Por vários motivos, muitos anos sem ter filho, a idade talvez já tinha passado já de uma idade comum que se tinha filhos e etc. Né? Então a primeira reação, e a gente vê em outros momentos da Bíblia isso também, né? Ela, não creio, ou ficar assim perplexa. Mas ela entendeu e deixou que Deus fizesse esse trabalho nela de fertilidade e ela deu um filho. Então, aí eu gosto muito de observar que nesse ponto ela colheu os frutos daquilo que ela fez para o profeta quase que imediato, né? Exato. Nós não devemos fazer as coisas para os outros esperando nada em troca. Sim. Mas Deus nunca deixa que aquilo que você fez de coração, sem esperar nada em troca, que isso não venha para você um retorno muito mais abundante do que você fez. Na verdade, a lei da semeadura, né? Então, quando eu semeio sementes boas, saudáveis, eu vou colher coisas boas, saudáveis, muito mais abundantes. Se eu semeei eu vou colher muito mais do que 10, 100, 1000, de acordo com a vontade de Deus. Ok? Boa. Muito obrigada, tio. Sua participação foi muito importante. Muito importante. Obrigada. Ninguém melhor que o senhor para falar comigo sobre santidade, né? Desculpa, tio. Desculpa. Obrigado pela participação, pela oportunidade de participar do seu canal do YouTube, que eu já vi ali, já andei vendo alguns vídeos, e realmente nós precisamos, por mais canais de YouTube e lugares para a gente ter conteúdo edificante, conteúdo bíblico, melhor. Então não importa se tem 100 mil, 10 mil, que seja mais um e mais outro, Amém, sempre com o objetivo de edificar as pessoas que ali buscam. E é um prazer, uma alegria estar com vocês aí nesse canal. Obrigada. Para a próxima, se eu convidar outra vez, o senhor vem, não é? Quantas vezes você quiser. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho, compartilhar este vídeo com mais pessoas e dar likes. Toda terça e sexta temos vídeo novo no canal. Me segue no Instagram e nós conversaremos mais. A minha casa é... Tu? Não, tio. A minha casa? É tua casa. Nossa casa. A nossa casa. Exato. Um abraço. Um beijo da missionária disfarçada de cozinheira.